E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, nesse vídeo eu quero falar sobre o Boston Celtics e em como esse time meio que virou a grande referência em montagem de elenco na NBA. Quero explorar esse ponto, essa questão da montagem de elenco do Celtics. Só que antes de eu me aprofundar mais nisso, eu só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá. Eu sei que muitas pessoas são meio que céticas em relação ao Celtics ser campeão, né, conseguir o título nessa temporada. Muitas pessoas acabam enxergando esse time como um time amarelão, né, um time pipoqueiro, pelo fato de ter batido na trave várias vezes nos últimos anos. Só que a grande verdade é que o Celtics tem sido há mais de 8 anos um dos times mais vencedores da liga. Essa é a verdade. E aí você vai falar, vencedor do quê? Não foi campeão? E sim, realmente o time não foi campeão nesses últimos anos. O último título do time foi em 2008. Só que em contrapartida, desde 2016, o Celtics chegou a 6 finais de conferência, vai disputar a sua segunda final da NBA e acumula 73 vitórias em playoffs nesse período, de 2016 para cá. Daí você vai chegar e falar para mim que esse time não é vencedor? Assim, as pessoas acabam focando muito nos títulos, e eu entendo isso. Eu entendo. Só que o título não é o único fator que define se um time é ou não vencedor. É o que define o sucesso ou fracasso em uma temporada. Eu não sou partidário do papo do Yannis de que não existe fracasso na NBA. Existe. Existe. E o título define o fracasso ou o sucesso em uma temporada. Só que não é o que de fato define o quão vencedor um time é. Entende? Vencer de forma consistente, sempre brigar nas cabeças, sempre chegar longe nos playoffs, ser sempre colocado entre os favoritos, isso também é marca de um time vencedor. E o Celtics tem isso. Galera, de 2016 para cá, qual foi o ano que o Celtics não competiu? Que não entrou nos playoffs com chances de chegar nas finais? Qual foi o ano? Até o Golden State, que enfileirou caneco nos últimos anos, teve alguns anos onde não brigou por nada. Nesse ano, caiu no play-in. Entendeu? Então, o Celtics, de 2016 para cá, e eu tô pegando esse recorte porque foi quando o Jaylen Brown foi draftado, e aí foi onde começou, né, a montagem desse elenco de fato. De 2016 para cá, todo ano o Celtics está lá brigando nas cabeças. Decepcionou em alguns momentos, em alguns anos? Sim, e muito. Decepcionou muito. O Celtics fracassou em algumas temporadas? Fracassou. E é por isso que tem tanta gente duvidando deles. Só que o Celtics sempre esteve lá, sempre marcando presença nas fases mais agudas dos playoffs. E como que o time conseguiu ter essa consistência de vitórias? Graças à sua montagem de elenco. O Celtics conseguiu ter uma das montagens de elenco mais bem sucedidas da NBA nesses últimos anos, se não a mais bem sucedida. Sim, e aí, explorando um pouco como que foi o processo dessa montagem de elenco, tudo começou com a aquisição de jovens talentos. Assim como a maioria dos times, o Celtics começou essa sua montagem pegando jovens talentos. E aí pegou Jaylen Brown e Jason Tatum.
Pegou esses 2 moleques no draft e aí, a partir daí, começou o trabalho da diretoria. Durante o processo, o Celtics fez algumas apostas que não deram muito certo, como foi o caso do Kyrie e do Gordon Hayward. Foram 2 apostas que deram errado, que deram bem errado. Só que, ao mesmo tempo, a diretoria fez apostas, cara, certeiras. Como foi o Derrick White, que impressionante o que esse cara se tornou crucial para esse time. E nessa off-season, Holiday e Porzingis. Esses 2 foram 2 apostas, pô, cara, muito certeiras. Muito certeiras. E esses 3 jogadores, White, Holiday e Porzingis, eles se tornaram o complemento perfeito para os 2 jovens que o Celtics pegou lá atrás, né? Para o Tatum e para o Brown. E hoje, esses 5 formam, na minha opinião, o melhor starting 5 da liga. E, cara, não é exagero dizer isso. Não é exagero. A prova de que o Celtics tem o melhor starting 5 da liga é o fato de você não conseguir citar nenhuma grande falha desse quinteto inicial. Você não consegue. Você pode criticar algumas decisões de sistema de jogo, mas falhas do quinteto não tem. Não tem. Você tem 2 All-Stars que conseguem criar seu próprio arremesso, que conseguem driblar, conseguem passar e conseguem chutar de 3 e ainda defendem. Ainda são bons defensores. Inclusive o Tatum é bem subestimado na parte defensiva. É bem subestimado. Você tem os 2 melhores guards defensivos da NBA, que no caso White e Holiday, e que além de defender pra cacete, eles ainda conseguem chutar de 3, driblar e criar para os outros. Infiltram bem, são boas armas na transição, são 2 caras muito completos. E aí na 5, você tem ali uma das maiores ameaças da liga no pick and pop, que é um gatilho para 3, só que também consegue matar fairways com consistência, consegue ser uma ameaça no pick and roll, consegue... Pô, isso talvez seja o grande trunfo de você ter o Porzingis, né? O Porzingis é um cara que abre muito espaço pro Tatum e pro Brown infiltrar. Né? O fato do Porzingis ser essa ameaça no perímetro, ser esse gatilho para 3, faz com que a maioria dos pivôs adversários tenham que sair do garrafão. E aí, meu amigo, ter o garrafão livre, tendo Tatum e Brown para atacar, é ouro. É ouro para o Celtics. E isso só é possível por conta do Porzingis, que além de tudo isso, ainda te entrega uma defesa muito boa. Muito boa. É um cara que defende tanto dentro como fora do garrafão. Então, assim, para mim é um quinteto sem falhas. Sem falhas. Você pode criticar coisas relacionadas ao sistema do jogo, ao sistema de jogo do time, como, por exemplo, o excesso de bolas de 3, que é algo que eu critico, a falta de movimentação de bola em alguns momentos, que é outra coisa que eu critico. Só que isso aí é muito mais problema do Mazzulla do que do quinteto. Você entende o que eu quero dizer? Então, o Celtics, com muito mérito, conseguiu montar um quinteto absurdo. Absurdo. Só que um time, e a gente sabe disso, não se resume a só o quinteto. Você precisa ter ali um banco interessante, você precisa ter reservas que consigam impactar no jogo. E o Celtics também conseguiu isso. Com a chegada do Porzingis, o Celtics conseguiu mover o Horford para o banco, o que deu uma grande segurança para o banco do Celtics, porque o Horford é um cara já provado, experiente pra caramba, e que consegue impactar tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. E é um cara que vira e mexe, pega fogo no perímetro. Recentemente ele meteu 7 bolas de 3, gente. No playoff, acho que foi contra a Indiana até. Acho que foi na série contra a Indiana. 7 bolas de 3, rapaziada. É uma peça extremamente confiável saindo do banco. E aí, além dele, tem ali um Peyton Pritchard,
que sempre te entrega uma baita energia nos dois lados da quadra, te entrega eficiência nos arremessos, agressividade ali na briga pelos rebotes ofensivos. Você tem o Hauser, que serve ali como uma ótima opção nos corners para bola de 3. Precisa melhorar. O playoff dele não é muito bom, mas é uma ameaça, é um cara que atrai a marcação e que vira e mexe, mata bolinhas de 3. E você tem ali o Cornet, você tem o Brissett, você tem o Tillman para rodar ali no garrafão quando é necessário. Pô, velho, assim, é uma rotação extremamente sólida e que complementa muito bem esse starting five maravilhoso. Então, o Celtics conseguiu montar um time, conseguiu ali montar uma rotação de 8 jogadores absurdas. Absurdas. Eu vi até recentemente um número de que o Celtics tem 8 jogadores nessa temporada que mataram mais de 100 bolas de 3. Eu não me lembro se alguma vez algum time conseguiu ter esse número de jogadores matando tantas bolas de 3 assim numa temporada. 8 matando 100 ou mais bolas de 3 numa temporada, gente. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Muito louco. É um elenco absurdo. Entendeu? E aí, um outro ponto importante que eu não poderia deixar de citar nessa questão da montagem do elenco é que o Celtics foi muito feliz em montar um elenco com jogadores que, na maioria das vezes, estão disponíveis. Tirando ali o Porzingis, que é um cara que tem um histórico, né, longo, né, um histórico grande de lesões, a maioria dos outros jogadores, eles estão sempre disponíveis, velho. Eu até puxei aqui a média de jogos perdidos por temporada dos jogadores do Celtics desde 2017, né? Quantos jogos os jogadores perderam em média por temporada de 2017 para cá. O Jason Tatum tem uma média de só 5,9 jogos perdidos. Muito pouco. Brown e Holiday, 12. Derek White, 8,5. E o Horford tem um pouquinho mais, 19,5. Então, assim, é um elenco que, velho, na maioria das vezes está saudável. E o mais importante é Tatum e Brown. Esses dois estão sempre disponíveis. O Jason Tatum é impressionante. Né? Raramente você vê o Tatum desfalcando o Celtics. Raramente. Eu, inclusive, eu não me lembro de ter visto o Tatum se machucar num playoff, por exemplo. Eu não me lembro. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro. O Jaylen Brown já teve que lidar com algumas lesões, mas na maioria das vezes ele tá em quadra nos momentos mais importantes. E isso tem muito valor. A gente tá vendo nesse playoff a diferença que tem feito as lesões das estrelas dos times. O Celtics não tem esse problema, porque os seus dois principais jogadores estão sempre em quadra. Estão sempre em quadra. Entendeu? Então, para concluir o meu ponto, esse Celtics é sim o melhor exemplo em montagem de elenco da atualidade. É o melhor exemplo. E um possível título nesse ano só vai chancelar esse trabalho absurdo que a diretoria fez. E aí, mérito do Danny Ainge, que foi quem iniciou esse projeto, e ao Brad Stevens, que foi o cara que lapidou e deu ali os toques finais. O trabalho desses dois caras foi simplesmente impecável. Impecável. Eles montaram um elenco que, velho, só vence. De novo, falta o título. Isso é um fato. Falta o título. Mas é um time que sempre vence. Tá sempre vencendo. E vencendo de forma absurdamente consistente. Entendeu? E assim, você pode discordar do meu ponto. Você pode discordar. Só que se você falar aqui nos comentários que o Celtics não é um time vencedor, não é um time campeão. Mas esse Celtics, né? O Celtics, a instituição é campeã pra caralho, pelo amor de Deus. Mas esse time não é um time campeão, mas é um time vencedor.
E se você chegar aqui nos comentários e falar que não é, não, Celtics é um time perdedor. Perdedor. Desculpa, você só vai estar menosprezando e não dando o devido reconhecimento pro time. Assim, desculpa, você falar que esse Celtics não é um time vencedor, olhando, né, as idas às finais de conferência, as idas às finais, as vitórias em playoff, você dizer que esse time não é vencedor, desculpa, você só tá menosprezando os caras. Só tá menosprezando os caras. De novo, o título não é a única métrica nessa discussão. Não é a única medida. Não é o único fator que tem que ser levado em consideração nessa discussão. Tá bom? É isso. É isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, comente a sua opinião, seja ela concordando ou discordando, mas eu já fiz a ressalva, né, do que significa você discordar. Então, fica aí a seu critério. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.